Você, meu amigo, meu irmão, eu te faço uma pergunta agora. Em que se baseia a sua fé? Deixa eu te perguntar, por que você é cristão? Você tem condições de dizer por que você é cristão? Baseado tão somente na palavra de Deus, tão somente no sagrado evangelho de Jesus, você tem como afirmar que você de fato é um cristão genuíno, que vive o ensinamento de Jesus Cristo? Eu não me refiro a sabedorias, a doutrinas de homens, eu não me refiro a nada do homem, a padrões humanos, mas eu estou me referindo àquilo que o Senhor Deus Todo-Poderoso, em Jesus, veio e nos ensinou e deixou escrito para que não houvesse dúvida alguma aquilo sobre o que ele quer e sobre aquilo que ele não quer, sobre aquilo que ele ama e aquilo que ele abomina. Você que me ouve, você passaria no teste? Você de fato tem onde se basear a sua salvação? Você de fato nasceu de novo? Você de fato é um cristão genuíno segundo a palavra de Deus? Eu te pergunto agora pela segunda vez. E por que eu falo isso? A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos diz o seguinte. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Mas ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, no qual o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O evangelho do Senhor Deus Todo-Poderoso em Jesus, as boas novas de Jesus, estão abertas, estão manifestas para aqueles que verdadeiramente o têm como Senhor Deus em todas as áreas da vida. Portanto, somente se você se render ao Espírito de Deus, o seu entendimento será descoberto. Mas se você estiver querendo servir a Deus e ao mundo, se você quiser ser ao mesmo tempo amigo do mundo e amigo de Deus, você não é cristão e você estará servindo ao príncipe deste mundo, ao Deus deste século, e você não tem, olha bem o que este versículo diz, você não tem como se chegar e o seu entendimento não está aberto e você não conhecerá o evangelho de Jesus. Preste atenção, você já refletiu sobre esse versículo? Você estará cego pelo agir de Satanás. Você não tem como afirmar que é um genuíno cristão e você não tem como ir para o céu. A mesma carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5, convida a todos para que examine a si mesmo, para que veja se realmente você está na fé verdadeira. A fé verdadeira nasce do arrependimento, da mudança de vida. Se a tua igreja, se o teu pastor, se o teu bispo, se o teu líder não te ensina que você tem que caminhar segundo um caminho estreito e apertado, você está no caminho errado. Meu irmão, hoje eu quero te chamar a atenção por uma coisa. A igreja hoje não está vivendo aquilo que o Senhor quer que ela viva, na sua grande maioria. É momento hoje de você, na sua intimidade, na sua devoção ao Senhor, se colocar diante dele e com sinceridade de coração perguntar para você mesmo se onde você está sendo pregado o genuíno evangelho de Jesus. Porque a grande maioria, infelizmente, das igrejas que se dizem cristãs hoje não pregam o genuíno evangelho de Jesus, não pregam a mensagem da cruz. E com o Senhor não tem compromisso algum. Mas tem, sim,
com as alianças feitas com este mundo. Saiba você que se você estiver caminhando, seguindo aqueles que têm aliança com este mundo, você não está caminhando para o céu, você está caminhando para o inferno. Quando o Senhor, em Mateus capítulo 7, do versículo 21 em diante, ele fala: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ele está se referindo àqueles que o têm como cristãos, que o têm como Senhor, que o reconhece como Senhor. Mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, ele completa, somente este irá para o céu. Ele completa dizendo que muitos naquele dia chegaram até ele, falaram: mas Senhor, foi no teu nome que expulsamos demônios, foi no teu nome, veja bem o que o Senhor usa, foi no teu nome que expulsamos demônios, foi no teu nome que profetizamos, foi no teu nome que realizamos maravilhas. No entanto, eu vos direi abertamente: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não há como se justificar diante do Deus Altíssimo. Somente vivendo na dependência do Espírito e vivendo a verdade que é a palavra de Deus e que é Jesus Cristo. Você já pensou o que será o julgamento? Como você vai se justificar diante da eternidade, diante de um Deus eterno, diante de um Deus que é puro, que é sagrado, que é santo? Você ou eu, qualquer um que estiver em pecado, não chega até Ele. A santidade de Deus simplesmente destruiria tudo. Deus nos chama à santidade por isso também. Porque não é possível se chegar até Ele e Ele não recebe quem não é santo ou quem não está no caminho da santidade, ou seja, no processo de santificação. Compreenda que para que Ele manifestasse o seu profundo amor para com você e para comigo, a sua justiça teve que ser satisfeita primeiro. Eu aprendo aqui uma coisa, preste atenção nisso que eu vou te dizer. Para que a manifestação do amor de Deus se fosse concreta em Jesus, para que Jesus pudesse realizar tudo o que Ele realizou para cada um de nós e continuasse a realizar hoje através do Espírito Santo, a justiça de Deus teve que ser manifesta. Ele teve que receber sobre si toda a ira de Deus, que estava endereçada a você e eu, e você sabe disso. Se não sabe, fique sabendo agora. Pois Deus, como você sabe muito bem, esses chavões que tem na igreja que diz o seguinte, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, é mentira, pois o pecado não existe por si só. E Salmos, no capítulo 7, Salmo número 7, versículo 11, nos diz isso, nos mostra que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, não dirige somente a sua ira contra a obra, mas contra aquele que faz a obra que não lhe agrada. Veja bem o que está escrito. Deus é um justo juiz que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, ele afiará sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. Mas veja agora também. Veja agora o Salmo 5, versículo 5. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Odeias a todos aqueles que praticam a maldade. Deus não tem pacto algum com nada que é mal. Seja palavras, sejam pensamentos, seja ações. Por isso, eu te convido a você rever toda a sua fé. Você que se diz cristão, você que se diz professar a fé de Cristo. Veja agora se ela de fato está segundo a palavra de Deus. Não me interessa, eu não quero saber se
se é uma igreja A, B, C, D ou F, não. Ou se é um movimento X, Y, Z, não. É se é segundo o que a palavra diz. Você não tem que dar satisfações a esse que te fala. Você tem que dar satisfações a Deus. Eu sou falho e você é falho, mas Deus não. Deus julgará segundo os seus padrões, não é segundo os nossos padrões. Por isso você precisa entender bem. Leia Mateus do capítulo 5 ao versículo 7, você vai ver o que é a justiça de Deus, a justiça do reino. Você, meu irmão, se não tem fome e sede de justiça, se você não busca a Deus em primeiro lugar e o seu reino, você está fora dos planos de Deus. Compreenda isso, por isso que Jesus veio e falou, claro, e isso não tem como mudar, não é? É impossível mudar a palavra, é impossível mudar o que Jesus falou, é impossível mudar a palavra de Deus. Coloque-se no lugar certo e veja o que o Senhor disse quando Ele fala que não só a porta é estreita, mas o caminho é apertado. E ao contrário, há uma porta larga e um caminho espaçoso. E Ele completa dizendo uma coisa: muitos encontram encontram o caminho espaçoso, mas são poucos que encontram e que vivem segundo a porta estreita e o caminho apertado. O Senhor já está dizendo: muitos tentarão, mas não conseguirão. Ele nos diz isso no Evangelho de Lucas. Compreenda, meu irmão, que ainda é tempo, mas Jesus está voltando, está muito perto. Olhe para a natureza, olhe para os sinais que estão acontecendo. Ninguém está colocando data, mas Jesus está às portas. Você ainda tem tempo de refazer a sua aliança com Deus, de mudar toda a sua vida, porque a palavra de Deus me diz, e diz agora para você também, em Provérbios 28:13, que aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará em área alguma, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, para que você seja perdoado por Deus, para que eu seja perdoado por Deus, é necessário primeiro que você se arrependa dos seus pecados e os deixe. Caso contrário, você não encontra a misericórdia do perdão. Compreenda isso, que o poder está nas mãos de Deus, não está na mão de um pastor Y, X ou Z. Por mais poderoso que seja o seu ministério, não interessa diante de Deus. Todos nós não passamos de pó. E por melhor que sejam as obras do homem, e que aparentam justiça segundo o homem, elas não são mais do que trapo de imundície, pois isso está escrito na palavra, e a palavra é eterna e imutável como o próprio Deus. Você tem uma escolha hoje. Ou você, ao escutar isso, toma posição e joga fora, desde os maus pensamentos até as más ações, ou continua vivendo segundo o mundo e vai para o inferno. Ou refaz toda a sua aliança, clamando misericórdia ao Deus Altíssimo, pois nas mãos dele, eu repito mais uma vez, é que se encontra o poder, é que se encontra o perdão. Veja o que nos fala o Salmo 130, no versículo 4. Veja bem o que esse salmo nos diz. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Não é temor do homem, é temor a Deus. Não é somente respeito, é temer a Deus sim. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele é santo. Você nunca será
santo, você buscará santidade. Somente no céu você terá completude de Deus. Você terá uma vida mais do que perfeita, segundo o que Deus tem para te dar. E o que Ele tem para te dar é tudo. Não busque as coisas do homem, mas busque as coisas de Deus. Não busque a realização humana, mas busque a realização espiritual e a divina. Busque a presença e o poder de Deus, que vem pelo Espírito Santo. Refaça, eu repito mais uma vez, refaça a sua aliança com Deus Todo-Poderoso. E ela só é possível ser feita através de Jesus Cristo. O Espírito Santo te toca, pois ele te quer para ele. E é o Espírito Santo que pode abrir o seu entendimento, fazer com que você conheça de fato a palavra, com que você conheça de fato quem é Deus, quem é Jesus. Compreenda que todas as coisas, como a própria palavra nos diz, foram feitas para o Senhor e no Senhor. É a própria palavra que nos dá que nos afirma isso. Portanto, se você não viver conforme o que está na palavra, você não vai para o céu. Você não vai para o céu. Veja o que nos fala a carta aos Colossenses, capítulo 1, no versículo de número 16 em diante. Colossenses 1, do 16 em diante. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado agora por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E olha o versículo 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Compreenda que o Senhor Deus Todo-Poderoso entregou todas as coisas a Jesus Cristo. Jesus é o centro de tudo. E se ele não for o centro da sua vida, você não está conforme o Pai. Porque o Pai colocou em Jesus todas as coisas. Tudo. O Espírito Santo te dirige a Jesus. O Espírito Santo te mostra quem é Jesus. O Espírito Santo não quer para si a glória, mas a glória é de Jesus. E ele testifica de Jesus, como o próprio Jesus nos fala no Evangelho de João. Você precisa muito mais do que dos dons que você deve ter. Você precisa muito mais da pessoa do Espírito Santo. Chame-o para a sua vida todos os dias. Tenha com ele uma comunhão diária. Tenha com ele uma comunhão sempre maior a cada dia. Você se rendendo à vontade dele, não sua. Jogue fora a sua vontade. Porque é na vontade que Satanás mais atua. Porque a vontade do homem é a única faculdade que ele tem que pode cauterizar a consciência, que é a nossa capacidade de discernir o bem e o mal. É ali que ele atua. Por isso, jogue fora, porque o Senhor tem para você coisas muito maiores e melhores e mais santas do que você pode imaginar. Como está na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar. O que o Senhor quer para você é muito maior. Coloque-se na posição, porque aí então, o que está na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no capítulo 2, no versículo 9, estará acontecendo. Veja o que o Senhor quer para aqueles que o amam, mas amor não é só de palavra. Ser cristão não é você dizer que é, são as suas ações que provam. Veja o que está escrito
na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você só tem um jeito de demonstrar amor para com Deus, é obedecendo. Obedecendo de fato com as suas atitudes diárias, com o seu ser, com todo o seu viver, sendo uma nova criatura que só o Espírito Santo pode fazer com que você seja. E Colossenses capítulo 3, versículo 4 diz o seguinte: para aquele que é de fato nova criatura, veja bem, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, e também vós vos manifestareis com ele em glória. Mas olha o que ele continua dizendo no versículo 5 em diante: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E ele vai dizer agora: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não viva e não tenha o nosso Deus como inimigo, pois como diz Hebreus 12, 29, o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele é amor, com certeza, mas ele é também um fogo consumidor. Busque-o, que você encontrará vida. Afaste-se dele, que você encontrará morte. E não é somente a morte física, mas é a morte eterna. Você já pensou o que é o inferno? Você já imaginou o que é sofrer eternamente sem nunca morrer? E estar eternamente distante da presença daquele que é santo, daquele que é verdadeiramente amor, que é justo, que é sagrado? Você já pensou que você está para sempre sofrendo em solidão? Você já imagina o que é 10 anos, o que é 20 anos, o que é 30 anos, o que é 1000 anos? Você já não consegue imaginar. Você consegue imaginar o que é uma eternidade? A eternidade é a vida com Deus ou a vida fora de Deus. Você só tem 2 lugares para passar a eternidade: na presença ou na ausência de Deus. Reflita sobre isso. Tome a sua decisão enquanto é tempo. E lute com você mesmo em primeiro lugar. E tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo, não é quase, é tudo. Porque não existem 3 caminhos. Só existe o caminho espaçoso que te leva ao inferno ou o caminho estreito que te leva ao céu. Busque caminhar na presença de Deus todos os dias, para que você receba dele a vida eterna. A vida eterna que só pode vir até você através de Jesus, mediante o Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo.